Caso Bernardo, o inquérito que apurou a morte da criança de 3 anos picada 2 vezes na sequência por escorpião em março deste ano em Conchal chegou à conclusão final. Hoje o F5 foi conversar com o delegado Dr. Luiz Henrique, ele que é responsável pela instauração e pela condução deste inquérito, e Dr. Luiz Henrique deu mais alguns detalhes sobre o caso. Doutor, como se deu a instauração desse inquérito? A gente recebeu, através de informações da própria imprensa local, a informação de que a criança Bernardo tinha sido vítima de picadas de escorpião, e isso teria um possível erro médico, principalmente reportado pelo pai da criança, que contou que o atendimento teria sido tardio, que houve uma demora para o encaminhamento dessa criança até o hospital referência, e por conta disso a criança teria vindo a óbito. Então o inquérito ele se iniciou a partir dessa informação para apurar se houve um homicídio culposo. Doutor, observando o relatório da conclusão do inquérito, nós verificamos que o médico meio que alegou ignorância por conta do protocolo que deveria ter sido aplicado. No entanto, se ficasse comprovado que o médico conhecia o protocolo, tinha ciência de que Bernardo deveria ser transferido imediatamente e, mesmo assim, deliberadamente, decidiu mantê-lo em observação, isso poderia ter alterado a análise do elemento subjetivo e abrir discussão sobre dolo eventual, ou os elementos do inquérito continuariam apontando exclusivamente para homicídio culposo? Sim, é possível essa mudança poderia alterar sim a conclusão do caso. Porém, o que se verificou é que esse é um protocolo que deveria ser de conhecimento de todos os médicos, é um protocolo nacional, um protocolo estadual e um protocolo também adotado pelo próprio hospital. Existe um protocolo interno dos hospitais, principalmente quando há esse hospital referência, no caso de Araras, em que os hospitais que não dispõem desse soro antiescorpiônico, eles devem adotar assim que ocorreu um acidente com picado de escorpião, e isso aporta num hospital local, né, sem esse soro. Então isso deveria ter sido observado. Esse protocolo, segundo o médico, ele desconhecia. O que causou também perplexidade foi o fato de quando ele foi interrogado, passado 3 meses do caso, mesmo diante da repercussão, mesmo diante da morte da criança Bernardo, esse médico não procurou saber o protocolo. Ou seja, ele alegou desconhecê-lo mesmo numa etapa posterior. O protocolo não foi adotado, ele afirmou que o caso deveria manter em observação, até por conta disso, no curso desse inquérito policial, aquilo que o parecer médico indicou, que houve uma falha, houve uma negligência, por isso o homicídio culposo. Agora, obviamente, se fosse um outro cenário onde ele tivesse esse conhecimento, onde ele já dominasse esse protocolo, já tivesse adotado esse protocolo anteriormente, ele deliberadamente tivesse mantido a criança em observação, aí isso poderia alterar, mas não é o que aconteceu no caso. Quando o médico disse que desconhecia o protocolo, isso na visão da polícia, isso significa, na avaliação da investigação, desconhecer que toda criança menor de 10 anos deveria ser imediatamente transferida, ou desconhecer integralmente o manejo de acidentes escorpiônicos? O interrogatório permitiu fazer essa distinção? O que a gente percebeu quando interrogado, que ele desconhecia o protocolo de crianças com acidente de escorpião. O protocolo que ele se referia, ou seja, a forma como ele se referia, é simplesmente de adotar providências tão logo ele verificasse a gravidade do caso. Acontece que toda a literatura médica, todo o protocolo médico, inclusive encaminhado pelo próprio Hospital de Conchal, dispõe desse protocolo. A criança com menos de 10 anos, o caso já é tido, já é lido como grave. Essa criança, o protocolo encaminhe diretamente a uma unidade de referência. E isso não foi feito. Então, me parece, à luz da investigação, um desconhecimento total do que deve ser feito o manejo diante de uma criança que sofreu uma picada de escorpião. Essa afirmação do Dr. Augusto, ela chamou a atenção, porque foi prestada meses depois da morte da criança, do Bernardo.
Na avaliação policial, o médico estava dizendo que ainda considerava correta a conduta de manter criança vítima de picada de escorpião em observação até o aparecimento de sintomas graves. Ele manteve essa versão? Sim. Mesmo se hoje outra criança fosse picada, ele manteria essa versão de que deveria aguardar evoluir para o sintoma grave? Sim, essa foi uma das últimas perguntas que eu fiz durante o interrogatório do médico, para saber qual procedimento ele adotaria depois que esse episódio aconteceu. Ele se manteve firme nessa sustentação de que o caso, se não tivesse um agravamento, se a criança chegasse apenas com dores, com sinal de picada de escorpião, ele manteria essa criança em até 12 horas em observação. A resposta do médico durante o seu interrogatório. Muito se criticou, e é natural que a população critique, brigue, reivindique, né? Colocando, digamos, todo mundo dentro de um mesmo caldeirão, né? Mas a gente observou que, embora o médico Dr. Geraldo tenha afirmado em depoimento que teria ocorrido uma falha geral em toda a cadeia de atendimento e disse ainda que o protocolo não era difundido, no entanto, ao final do inquérito, a responsabilidade foi individualizada para o Dr. Augusto, o que levou a investigação a afastar a eventual responsabilidade dos demais médicos, profissionais de enfermagem e da própria estrutura hospitalar e concluir que a conduta penalmente relevante ficou concentrada no médico responsável do primeiro atendimento. O inquérito policial ele busca apurar o que aconteceu e quando há um crime, a gente imputa aos verdadeiros responsáveis. Então a responsabilidade é subjetiva, a responsabilidade é individual de cada uma das pessoas. A responsabilidade penal, cada um responde pelo ato, pelo crime que praticou. O curso da investigação que a gente verificou é quem assumiu a responsabilidade do atendimento, quem não seguiu os protocolos que deveria seguir, foi especificamente esse médico, que foi o primeiro que fez esse atendimento da criança no hospital. Foi ele que ficou responsável pelo atendimento, era ele que deveria ter acionado, ter adotado o protocolo correto. Então, a argumentação, me parece, nesse sentido, de que houve todo um erro na cadeia, no protocolo, que houve uma demora, me parece ter uma tentativa de diluir a responsabilidade desse médico. Foi ele o responsável, e isso, pela investigação, por um parecer do IML, ou seja, médicos legistas, que analisaram todo o prontuário médico e atestaram que houve um erro médico por parte desse. A equipe médica que estava ali junto com ele cumpria ordens, fazia aquilo que o médico, na condição de médico, deveria realizar como protocolo. Se ele assim agiu, a responsabilidade é dele. Compete a ele decidir. Ele deveria ter acionado imediatamente, ter encaminhado essa criança para o hospital de Araras, não o fez. Quando ele acionou o SAMU de Araras através da regulação do sistema CROSS, que era um protocolo que era dispensável. Então, querer atribuir a demora nesse protocolo, a chegada dessa criança em Araras, a outros médicos, é tentar retirar o foco principal, ou seja, a responsabilidade no médico daqui que praticou o ato negligente. Tá. Falando a grosso modo e usando uma analogia, então, para que fique claro para a população, né, ao criticar profissionais de enfermagem, por exemplo, seria como o médico fosse um piloto de avião e dentro dessa máquina, naquele momento, ele é responsável por todo mundo que está dentro daquele avião, inclusive pelas ordens que devem ser dadas e respeitadas. Exatamente. Quem está dirigindo, quem está conduzindo aquele efetivamente o piloto. A tripulação está ali para acompanhar as ordens desse piloto. Foi o que aconteceu. Perfeito. Para concluir, além do indiciamento por homicídio culposo, o senhor pediu à Justiça que o doutor Augusto seja afastado temporariamente de plantões e dos serviços de urgência e emergência. O relatório menciona, entre fundamentos, o fato que, meses após a morte de Bernardo, o médico ainda declarou desconhecer o protocolo e afirmou que manteria essa observação a uma criança que não apresentasse sintomas graves. O que levou a Polícia Civil a entender que a permanência dele nesse tipo de atendimento poderia ou pode representar risco a outros pacientes e justificar a medida cautelar. Como regra, Jean, as pessoas que respondem por crimes respondem em liberdade. A regra é a presunção da inocência. Excepcionalmente, a gente pode ou determinar, a pedido
junto à justiça um pedido de prisão ou medidas cautelares diversas. Nesse caso específico, a partir do momento em que houve o interrogatório, a gente verificou que o médico ainda insistia num protocolo irregular, ou seja, em não observar o protocolo que deveria ser acionado. Foi por conta da não observância desse protocolo que uma criança morreu. Foi por conta dessa negligência médica que a criança faleceu. E é por isso que o inquérito concluiu pelo crime de homicídio culposo. Se eu ainda tenho um médico que atua em plantões, em sistemas de emergência, e pode receber uma criança numa situação igual à do Bernardo, eu preciso que esse médico observe as regras, observe os protocolos. A partir do médico que insiste na não observância desse protocolo, eu tenho um risco. Eu tenho um risco à população que vai ser atendida por esse médico. É por isso que, à luz da investigação, a gente entende prudente que ele seja afastado desse serviço de emergência e serviço de plantão. O caso foi encaminhado para o Ministério Público e agora quais são os passos? O inquérito seja parte da investigação, ela já foi concluída, foram mais de 15 pessoas que foram ouvidas, tem todo o prontuário médico, o parecer do IML. A partir de tudo isso, a gente chegou a uma conclusão. Né? Foram ouvidos os médicos, o interrogado, o investigado. Então, a gente chegou a uma conclusão e a gente apresenta isso para o Ministério Público. O Ministério Público recebe esse inquérito, ele vai poder pedir outras diligências, caso ele acredite que falte alguma diligência. Ele pode entender que não houve crime, mas ele pode também concordar com aquela opinião que nós tivemos no inquérito inicial, indiciamento pelo homicídio culposo. Nesse caso, o Ministério Público vai dar prosseguimento a uma ação penal, analisar eventuais benefícios que podem ou não ser cabíveis. Então, isso fica a cargo, essa outra etapa, já no âmbito judicial, fica a cargo do Ministério Público. Segundo o laudo do ML, houve negligência. Sim, houve negligência especificamente em relação a esse médico de Conchal. Perfeito, doutor. Muito obrigado. O caso que segue agora para o Ministério Público continuará sendo acompanhado pelo F5 e estaremos logo trazendo mais informações sobre as decisões da Secretaria de Saúde do município, porque o doutor Augusto atende na rede municipal. Buscaremos também as informações junto ao Hospital Madre Vanini e do próprio Ministério Público.